A chuva caía incessantemente naquela noite sombria, enquanto nossa ambulância cortava a estrada deserta em direção ao hospital. Eu, João, o motorista, estava concentrado na difícil tarefa de guiar o veículo com segurança, enquanto Márcia, a socorrista, e Marcos, o enfermeiro, se ocupavam preparando o ambiente interno para possíveis pacientes. De repente, um som estranho preencheu a cabine da ambulância, um chiado distorcido que se misturava aos ruídos da chuva. Ergui uma sobrancelha, desviando o olhar por um momento para conferir o rádio. A princípio, pensei ser apenas interferência, mas logo percebi que algo estava errado. Uma voz distante começou a emergir do chiado, sussurrando palavras inquietantes. Você fez as pazes com sua mulher? Esqueça as brigas e se reconcilie enquanto há tempo, disse a voz de maneira enigmática. Meus olhos se arregalaram, e eu olhei para Márcia, perplexo. Ela também ouvirá aquelas palavras. O rádio agora se tornará um canal para algo além da nossa compreensão. A voz continuou, mirando Márcia desta vez. Sua mãe sente sua falta, por que a abandonou? Ela piscou, atordoada, olhando para mim em busca de explicações. Eu estava tão desconcertado quanto ela. O rádio havia se tornado um intruso em nossas vidas, revelando segredos que deveriam permanecer ocultos. Enquanto isso, Marcos, que estava na parte de trás da ambulância, olhou para o rádio quando a voz se dirigiu a ele. Dinheiro não é tudo. Seus filhos precisam de você. Por que se dedicar a 2 empregos e não ter tempo para eles? A expressão dele mudou para uma mistura de choque e confusão. A atmosfera na ambulância tornou-se pesada, carregada com o peso das palavras desconcertantes que ecoavam do rádio. Envolto pelo mistério, eu acelerei, desejando chegar ao hospital o mais rápido possível para escapar daquelas vozes intrusivas. Contudo, a voz persistiu, agora alertando sobre perigos iminentes e revelando detalhes pessoais que deveriam permanecer enterrados no fundo de nossas vidas. Foi então que, no ápice do caos sonoro, um caminhão surgiu da escuridão e invadiu nossa pista. A colisão foi inevitável, e a ambulância foi atingida com força. O impacto foi violento, e por um momento, o mundo ao nosso redor se transformou em um borrão de luzes distorcidas. Quando a poeira se assentou, percebemos que outros socorristas já estavam no local, prontos para nos ajudar. Feridos, mas vivos, fomos retirados da ambulância danificada. O socorro agora era para nós, os socorristas. Ao nos recuperarmos do choque do acidente, uma compreensão silenciosa pairou sobre nós. Aquelas vozes estranhas, apesar de assustadoras, haviam sido um alerta. Elas tinham nos falado sobre nossas vidas, sobre as prioridades que deixamos de lado em meio à correria diária. João, o motorista, percebeu que as brigas constantes com sua mulher eram insignificantes em comparação com o amor que compartilhavam. Márcia, a socorrista, entendeu que a relação distante com sua mãe precisava ser reavaliada. Marcos, o enfermeiro, compreendeu que o tempo dedicado ao trabalho não era mais valioso do que o tempo com sua família. O acidente, apesar de grave, tornou-se um catalisador para nossa autorreflexão. As vozes, de alguma forma sobrenatural, nos lembraram de que a vida é frágil e efêmera, e as prioridades podem se perder na agitação cotidiana. Fomos forçados a encarar nossas escolhas, nossos relacionamentos e a importância de valorizar o que realmente importa. No final, o acidente serviu como um despertar, um lembrete de que o tempo é precioso e que devemos dedicá-lo ao que verdadeiramente importa em nossas vidas. Enquanto a ambulância estava sendo rebocada, olhamos para o céu chuvoso, contemplativos, reconhecendo a lição que havíamos aprendido naquela noite de terror e revelações. A noite estava escura e chuvosa, um cenário que, por si só, já trazia consigo uma aura de mistério. Fomos chamados para atender a um acidente em um trecho deserto da rodovia.
A chuva caía incessantemente, criando uma cortina de gotas que obscurecia nossa visão e adicionava um elemento adicional de perigo à situação. Mesmo com as condições desafiadoras, minha equipe e eu partimos com a ambulância em direção ao local do incidente. À medida que nos aproximávamos, as luzes piscantes da viatura de resgate cortavam a escuridão, iluminando 2 carros batidos na pista. Era evidente que haviam perdido o controle na estrada molhada. O corpo de bombeiros já estava lá, trabalhando incansavelmente para socorrer as vítimas e proporcionar alguma ordem àquela cena caótica. Enquanto meus colegas se dedicavam ao atendimento, algo peculiar capturou minha atenção. Na beira da estrada, à frente, deparei-me com um homem aparentemente ferido. Seus olhos refletiam o pânico, e ele gritava desesperadamente: "Ela está lá embaixo, fora da estrada, depressa, ajude-a." A urgência em sua voz era inconfundível, e ao observar o mato amassado próximo, compreendi que poderia haver um terceiro veículo envolvido no acidente, escondido na penumbra. Gritei pelos meus colegas para me acompanharem enquanto seguia o homem até a pequena ribanceira. À medida que descíamos pela encosta, a escuridão tornava-se ainda mais densa. Chegamos ao local e nossas lanternas iluminaram um carro acidentado. A porta amassada era um sinal das forças violentas que haviam agido naquele local. Quando conseguimos abri-la com dificuldade, nossas lanternas revelaram algo terrível. O homem que pedirá socorro na estrada estava ali, no banco do motorista, infelizmente morto. A descoberta chocante foi seguida por uma busca mais detalhada. Enquanto iluminávamos o interior do carro, nossas lanternas revelaram uma mulher, provavelmente a esposa do homem na estrada. Ela estava viva, mas ferida. Iniciamos imediatamente os procedimentos de socorro e remoção da vítima, fazendo o possível para aliviar o sofrimento daquela noite fatídica. Ao deixarmos o local, levando a mulher para receber tratamento no hospital, ficamos abismados e perplexos com o que acabáramos de vivenciar. O homem na estrada parecia ter conhecimento do acidente e implorava por socorro, como se estivesse ligado a uma dimensão além da nossa compreensão. Aquela experiência sobrenatural nos assombrou enquanto dirigíamos de volta ao hospital. O silêncio na ambulância era preenchido não apenas pelo som da chuva, mas também pela reflexão sobre a fragilidade da vida e as forças que muitas vezes fogem à nossa compreensão. Ao chegarmos ao hospital, entregamos a mulher aos cuidados da equipe médica. Nosso relato sobre a estranha sequência de eventos foi recebido com incredulidade, mas a imagem do homem na estrada e a descoberta do terceiro veículo acidentado permaneceram gravadas em nossas mentes. Naquela noite, enquanto preenchíamos os relatórios e refletíamos sobre os acontecimentos sobrenaturais, ficou claro que a estrada deserta havia se transformado em um palco de mistério. Por um breve momento, nos conectamos com algo inexplicável. O sobrenatural, de alguma forma, tinha tocado nossas vidas, deixando-nos com uma sensação de perplexidade e respeito pelo desconhecido. O plantão noturno dos paramédicos sempre traz consigo uma mistura de ansiedade e incerteza. As noites chuvosas costumam ser marcadas por diversos acidentes, e eu estava torcendo para que a chamada, que acabáramos de receber, não fosse grave. O som da chuva batendo no teto da ambulância ecoava como um presságio sinistro enquanto nos dirigíamos para atender ao acidente na rodovia. Ao chegarmos ao local, a cena era caótica. Pedaços de automóveis estavam espalhados pelo asfalto, e o odor de óleo e gasolina se misturava no ar. A iluminação dos faróis e giroflex criava uma atmosfera surreal, destacando a gravidade da situação. Os bombeiros já estavam encerrando seu trabalho, e corremos para atender as vítimas que ainda precisavam de socorro. Nossa equipe se dividiu para cuidar dos feridos, e eu fui designado para atender a uma senhora que estava entre os destroços. Com cuidado, a imobilizamos e a colocamos na maca.
Já dentro da ambulância, enquanto prestávamos os primeiros socorros, percebi que o rosto do meu colega demonstrava preocupação, como se estivesse indicando que a situação da mulher era mais séria do que parecia. Foi então que ela, com a voz fraca e baixa, me chamou. Aproximei meu ouvido e ela me pediu para ligar para seu filho. Expliquei que isso deveria ser feito pela polícia, mas ela insistia. Diante da aprovação silenciosa de meus colegas e da pena que senti por ela, peguei meu celular e disquei o número que ela me informou, aproximando o aparelho de sua boca para que pudesse falar. O momento que se seguiu foi comovente e triste. A senhora, com a voz distante, disse palavras de amor ao filho, garantindo que tudo ficaria bem. Chegamos ao hospital e a deixamos na emergência, onde a equipe médica assumiu os cuidados. A partir daquele momento, ela estava sob os cuidados do hospital. Minutos mais tarde, enquanto eu estava na garagem, fumando um cigarro e conversando com os colegas, um arrepio percorreu minha espinha. Quando virei, vi a senhora do acidente em pé na minha frente. Tremi, sem entender o que estava acontecendo. Com um olhar profundo, ela me agradeceu por permitir que falasse com seu filho pela última vez. Atônito, questionei o significado de suas palavras. Antes que pudesse entender completamente, ela desapareceu diante de mim, como neblina sendo levada pelo vento. Apavorado, dirigi-me à emergência e questionei a enfermeira sobre a senhora que trouxemos. Com um semblante sério, ela informou: sinto muito, mas a senhora acabou de falecer há poucos minutos atrás. Um calafrio percorreu meu corpo. A experiência sobrenatural havia se desdobrado diante dos meus olhos, deixando-me atônito e perplexo. A senhora, que momentos antes parecia ter encontrado consolo ao falar com seu filho, agora partia para outro plano, deixando-nos com a certeza de que há mistérios além da compreensão humana.